Muito bem, telespectadores da Super TV, em especial para o Super Notícias. Como eu disse na passagem do segundo bloco para a terceira parte da edição desta quinta-feira, recebo aqui no estúdio da Super TV Caio Rosado, ele que é um dos grandes nomes do esporte aqui de Governador Valadares e que também é professor de CrossFit e que está aqui para poder bater um papo sobre esse esporte e também, claro, sobre toda a sua trajetória no meio esportivo aqui em Governador Valadares. Primeiramente, Caio, obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo e boa tarde. Obrigado, boa tarde. E, Caio, pra gente poder começar nosso bate-papo, é uma pergunta até clichê em toda entrevista com alguém ligado a alguma área de esporte. Como surgiu o gosto pela prática de exercício físico? Claro que depois a gente pode entrar um pouco mais nichado na questão do CrossFit. Sim. Mas como surgiu o gosto pelo esporte? Então, lá em casa, desde pequeno, sempre fui incentivado pelos meus pais. Meu pai sempre praticou downhill, né, bicicleta, motocross, já fez também, desde sempre. Hoje, até mais recente, minha mãe já pratica o CrossFit desde o... Começou a surgir aqui em Valadares até, né? Então, muito pelos meus pais, desde pequeno, fiz natação, escolinha de futebol, de tudo, sempre incentivaram a fazer, então sempre já tive esse gosto a mais pelo esporte e pela atividade. Né? E o quanto que, pra gente poder continuar um pouco no início da sua trajetória no esporte em geral, o quanto que isso foi positivo e trouxe para você de retorno no sentido de resultado do costume de praticar esporte? Porque nós sabemos que você é praticamente também da minha mesma geração, da qual faz parte, mesma faixa etária, que a nossa geração já começou a estar inserida naquela questão dos eletrônicos, das pessoas não quererem praticar muito esporte, já tinha a questão dos videogames, computadores, o como que isso foi importante para o estágio que você está no dia de hoje? Sim, até que na infância, por exemplo, tanto praticava muito esporte, não tinha tanto esses jogos eletrônicos, tinha mais os videogames e tal, mas lá em casa a gente até que não teve muito não. Mas eu acho que atraiu, por exemplo, brinquei muito na rua sempre, sempre foi essas atividades, ia pra roça, subia em árvore, pulava cerca. Não parava quieta, né? Então isso já sempre trouxe, sempre movimentei o corpo, sempre já fui mais ativo, né? Então acho que hoje mais velho, com a cabeça diferente, já foi mais fácil de seguir esse caminho, de entender a importância disso, né? Sobre o CrossFit, e até pra gente poder falar do CrossFit, nós sabemos, e principalmente quando a gente fala de algum esporte, eu sempre procuro tratar a nível Brasil. Só que eu acho que o CrossFit e também a musculação, nós podemos tratar especificamente aqui em Governador Valadares, porque é uma das modalidades esportivas, se não for a que mais cresce aqui em Valadares, não, além, claro, também juntamente com a musculação. E eu queria saber de você, como surgiu o gosto para poder fazer CrossFit? Então, o CrossFit foi até coincidência, né? Eu morava fora, estudava fora, na época, eu tava começando a pegar o gosto pela academia, começando a praticar, que eu nunca tive Academia, sequência, no musculação, sim, no caso da musculação. Nunca tive uma sequência da musculação, achava meio enjoativo. Aí já tava pegando o gosto, a academia fechou uma semana lá para fazer uma mudança. Eu fiz uma aula experimental no CrossFit para fazer essa semana, para não ficar parado, né? Já tava pegando o ritmo. Peguei e desde então no CrossFit já havia mais dinâmico um pouco, me atraiu mais. Aí desde então comecei e sigo aí até hoje. E no seu processo de iniciação no CrossFit, igual você falou, que inicialmente você optou pela musculação, mas rapidamente já teve o contato direto com o CrossFit e acabou gostando. Qual que foi a principal diferença? Porque você tocou num ponto que é muito importante e que eu vejo vários relatos e que dão conta do que você falou, né? Que a academia é a coisa mais monótona, né? Às vezes uma pessoa que é muito extrovertida, que é um pouco assim, né? Que gosta de nunca ficar parado, acaba tendo um contato maior e um gosto maior pelo CrossFit em detrimento da musculação, porque o CrossFit abrange outras áreas e também é algo que a movimentação é um pouco maior. Eu queria que você explicasse quais são as grandes diferenças. Então, aí o que eu estava falando, o que mais me atraiu, né, a grande diferença foi exatamente essa dinâmica. A academia é mais monótona, o mesmo treino, um mês ali, sempre repetitivo. É você e o seu fone ali, você sozinho, entra na academia, nem olha pra cara de ninguém, não conversa com ninguém. No CrossFit já é diferente. Você entra no box, né, como a gente chama a academia. Cria uma comunidade quem treina lá, então a galera sempre, às vezes vai lá mais para conversar do que para treinar, de falar um pouco. Quem não treina mais dedicado, por exemplo, querendo competir alguma coisa a mais, às vezes vai mais lá para a hora que você se larga do dia, se relaxa, vai conversar com os outros, ver os outros. Então, essa interação, a dinâmica dos treinos, os treinos
cada dia é um treino diferente, você provavelmente nunca vai repetir. Tem um ou outro ali que é mais marcado, mas a maioria é dinâmico, tem muitos movimentos diferentes. Então, outra coisa, tipo assim, é mais fácil da gente se manter motivado a treinar. Sim. Porque, por exemplo, você entra, muito movimento, você não sabe. Sim. Ou então, até um levantamento de peso, você pega pouco peso. Pouquinho, 2 quilos a mais você põe, você já tem já dá uma empolgação. Um movimento novo que você não fazia, você aprendeu, você já empolga. Então, assim, todo dia alguma coisa a mais te motiva, diferente da academia. Mas hoje, com a visão já da atividade física que eu tenho, tipo assim, eu só vejo isso, é questão de gosto. Sim. Mas a atividade, a galera tem que praticar é o que ela se sente confortável, né? Não adianta, o CrossFit é melhor, não é. Depende do objetivo. Depende do objetivo. A modalidade e também, como você me falou, é a questão de gosto, né? Gosto, cada um tem o Tanto seu. Que hoje eu treino exercícios de musculação no meu treino de CrossFit. Tem dia que eu faço só acessórios, os exercícios de força, de musculação para complementar o meu treino. Então, hoje você é professor de CrossFit e estudante de educação física. Como surgiu a sua iniciação nesse processo de se tornar? Você iniciou apenas como um praticante e pelo seu gosto, por ter gostado bastante do CrossFit, imagino que deve ter surgido o interesse de ser um professor. Como é que é esse processo de ser apenas um praticante que vai lá todos os dias para poder se tornar um professor, uma pessoa que está ali para delimitar ações para os outros praticantes? Então aí já entra até outra questão, a gente tinha conversado antes, eu não tinha tocado nisso. Lembrei, você falando aí, eu lembrei. Eu, desde mais novo, assim, ensino médio, sempre fui muito bom em matemática. Sim. A gente cresce lá na escola aprendendo, vai ser engenheiro, médico, advogado. Verdade. Né? Eu era bom em matemática, vou fazer engenharia. Eu falava com minha mãe é professora até, eu falava, mas eu quero ser professor de matemática. Eu queria ser professor de matemática, eu queria ensinar matemática. Aí minha mãe, não, faz engenharia. Até meus professores do ensino médio, do terceiro ano, que eram professores de ensino, são formados em engenharia e dão aula. Então, eu falei, não, faz engenharia, você vai ter outra opção e pode dar aula se você quiser lá futuramente. Então, beleza. Entrei para engenharia e tal, com o tempo fui perdendo o gosto, até porque entrei só pela matemática, então com o tempo fui perdendo o gosto. Quando eu entrei no CrossFit, que me abriu a visão para atividade física, muito além do esporte CrossFit. E com isso eu fui criando interesse. Falei, posso estudar isso e virar professor disso. Eu queria já ser professor desde pequeno, então ser o professor de CrossFit. Eu morava fora até na época. Foi no final do ano que eu conheci, vim de férias. Quando eu voltei para lá, eu conversei com o dono do box que eu treinava. Falei, cara, tô com interesse, querendo começar. E na época até eu morava fora, não tinha tanta condição. O CrossFit, querendo ou não, é um pouquinho mais caro, né? Do que a musculação em si. E eu conversei e falei, tô querendo trabalhar, tô interessado e para conseguir treinar, se ele podia me ajudar, ele falou, beleza, você vai ter que começar a cursar educação física pra gente poder trabalhar como estagiário. Fiz a matrícula na faculdade à distância, no EAD, e comecei a trabalhar já, então, para conseguir treinar. Sim. Então, para conseguir treinar, e isso foi criando mais interesse. Convivi ali todo dia, aprendi muito com eles lá em Itabira, e isso foi só me atraindo. Fiquei lá 6 meses, aí eu resolvi voltar para Valadares. Aqui já procurei outros boxes para trabalhar também. Quando eu cheguei, fiquei trabalhando. Trabalhei até no Z1, lá na ilha, por 1 ano. E agora eu trabalho no Brutus, lá no Lagoa Santa. Então já tem 2 anos já que eu estou aqui em Valadares. E desde então só atraindo e cada vez buscando mais coisa que cada dia tem coisa para a gente aprender. E aí, já tocando nesse ponto, eu queria saber e entender o porquê que o CrossFit virou uma febre, não só aqui em Governador Valadares, mas em todo o Brasil. Mas trazendo um pouco aqui para a nossa cidade, que é onde a gente vive, tem contato com as pessoas. Por que o CrossFit se tornou essa febre e hoje está no mesmo patamar do número de praticantes e até mesmo de atletas de musculação? Mas eu queria que a gente focasse um pouco mais aqui em Governador Valadares, porque nós sabemos que o mercado, o número de praticantes é altíssimo. Então, aí eu acho que o CrossFit em geral, muito pelo que a gente falou, e de criar a comunidade, a pessoa se sente acolhida lá dentro, cria uma nova família, novos amigos, que convive. Às vezes quem faz CrossFit só convive com quem faz CrossFit, às vezes, né? Tem muita essa resenha aí. Mas eu acho que além disso, o resultado que traz.
tipo assim, realmente o resultado para emagrecimento é muito bom, é uma atividade mais intensa, Claro. variada, você pratica o corpo inteiro. Às vezes na academia, por exemplo, o homem às vezes não gosta de treinar a perna. Sim. Ah, dia de perna, arruma uma desculpa para não ir treinar a perna. Ah, eu jogo bola, tá de boa. Exatamente. Então, ali não tem jeito, não é você que escolhe seu treino, que você vai ter que fazer o que tá lá no dia. Sim. Trabalha o corpo inteiro todos os dias. Então, isso às vezes a pessoa, sem saber, ela já tá fazendo mais do que faria na musculação, entendeu? Porque na musculação ela vai se controlando, às vezes é mais fácil de dar migué. Sim. Tipo assim, No ali CrossFit não tem como correr. ali não tem como. Você tem que fazer aquela atividade, vai fazer e vai trabalhar o corpo inteiro. Sim. Então, você vai manter uma consistência maior, né? Eu acho que é mais fácil isso, de manter a consistência, então vai gerar um resultado muito bom. Você, já estamos chegando no final da nossa entrevista, bate-papo bom, dura pouco, mas antes de a gente poder encerrar, queria saber de você. Você que já é um praticante, já é uma pessoa ativa no CrossFit, já tem um certo tempo de experiência, é um professor de CrossFit, acendeu já a chama para poder se tornar um atleta ou ainda está muito longe? Então, a gente tá na luta, né? Treinando, mas é igual a gente tava conversando aqui mais cedo. Pra tornar só atleta é muito difícil. O atleta de alto nível, a nível nacional, nível internacional, você tem que dedicar exclusivamente a isso. Hoje eu acho que o meu foco é pra treinador. Não que eu continuo treinando, querendo, gosto muito de competir, mas competições menores, regionais, essas coisas assim, porque pelo prazer mesmo, mas eu acho que a nível profissional não é uma coisa que eu almejo, eu prefiro treinar alguém que vai ser um atleta profissional. Caio, obrigado por ter aceitado o convite desde o início da minha abordagem com você, super solícito. Obrigado, sucesso no CrossFit, e nós sabemos que o seu sucesso também é o sucesso de várias pessoas que entram no CrossFit, como você mesmo disse, né? Existe uma mudança não só na questão estética de corpo, mas também na saúde e também na autoestima. Fica aqui o convite para você poder voltar mais vezes, porque as portas estão abertas. Eu que agradeço, muito obrigado. Pode chamar que a gente volta. Bom trabalho aí pra você. E também. você que todo mundo conhece, você, seu irmão, família Rosada é super conhecida aqui em Governador Valadares. É claro que falando de esporte, mesmo falando de CrossFit, não tem como deixar de falar de Atlético, né? Galo é campeão da Libertadores esse ano, brasileiro, Copa do Brasil, como é que vai ser? Por mim de tudo, né? O Galão tá chegando forte aí, hoje tem, inclusive. Vamos assistir lá, Cruzeirense Liga o Secador, que nós estamos contando com vocês. Ou controle remoto. Obrigado mais uma vez, Caio. Na casa. Obrigado mais uma vez, Caio. O Super Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto amanhã.